Durante muito tempo eu achei que só ficaria bem quando eu ganhasse mais dinheiro. E eu estava errado, porque a minha vida financeira, ela só começou a mudar quando eu mudei os hábitos que eu tinha. Vou falar para você aqui nesse vídeo 7 hábitos financeiros que mudaram totalmente a minha vida financeira. Não me fizeram uma pessoa rica, tá? Mas com certeza me livrou de muitos perrengues, de dívidas e me deu uma vida financeira tranquila, em paz, tranquila, tá? Me tiraram do ciclo de apenas pagar contas, tá? Eu acho que esse é o maior problema do brasileiro e o dinheiro nunca dá. Então, sempre que eu recebia meu salário, eu tinha a sensação de que o dinheiro tinha evaporado das minhas mãos. Então, se você ganha pouco e sente que o dinheiro nunca sobra, esse vídeo aqui é para você. Mas não espere fórmulas mágicas, não espere receita de bolo, porque o que eu vou falar aqui são 7 hábitos financeiros que funcionaram comigo, tá? Não necessariamente pode funcionar com você, mas eu vou falando os hábitos aqui e você vai assistindo o vídeo aqui e vai ver se algum desses hábitos aqui fazem sentido para você ou não. Então assista o vídeo por completo, se esse conteúdo te agradar, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho das notificações, beleza? E agora a gente vai para o nosso primeiro hábito aqui, que é um dos mais importantes, se não o mais importante, na vida de qualquer pessoa, de qualquer trabalhador brasileiro, que é anotar todos os gastos, tá? E anotar aqui pode ser em um computador, pode ser no caderninho com papel e caneta, tá? Mas é importante que você pegue lá uma folhinha, tá? Pode ser uma folha sem pauta, risca no meio, coloca de um lado os gastos, todos os seus gastos, tá? Tudo que você comprar, você anota lá, mesmo que seja uma bala, um pirulito, anota. E do outro lado você vai colocar seu salário, certo? Ao final do mês, você vai fazer esse filtro para entender onde que você gastou mais, por que o dinheiro sumiu, quais gastos desnecessários podem ser excluídos da sua vida financeira, e isso vai fazer com que você desperdice menos dinheiro, tá? Então esse hábito aqui é muito importante, é sempre ter a noção de gastar menos do que o que você ganha, tá? Sempre deixar aquela reservinha no final. Esse é o princípio básico, e a melhor maneira de fazer isso é anotando todos os seus gastos, tá? Por mais insignificante que pareça, eu quando comecei a anotar esses gastos, eu via que eu gastava muito com salgado, tá? Na rua mesmo, eu saía de casa, tomava café, merendava comia um biscoito, um pão. Só que na rua, quando dava 9, 10 horas, eu sempre ia comer salgado, comia 2, 3 salgados. E aí, quando eu fui colocar isso na ponta do lápis, eu vi que eu estava gastando mais de R$ 200 por mês só com café da manhã, tá? Só com merenda. Então, cortei esse gasto, eu vi que era desnecessário, começa reduzindo, porque não é fácil no início você cortar tudo, mas você vai reduzindo aos poucos e depois vai melhorando. Esse foi o primeiro hábito, eu não sei se vocês têm esse hábito financeiro de anotar tudo que vocês ganham. Se não tem, é importante você adotar. E agora a gente vai para o segundo, tá? O segundo hábito aqui, e não menos importante, é parar de comprar simplesmente para agradar o outro, tá? Eu não sei por que a gente tem essa idiotice, cara, de comprar as coisas que muitas vezes a gente não necessita simplesmente para agradar um amigo, para agradar um colega, um grupo social. Tá? E durante muito tempo eu tinha isso na minha mente, tá? Eu tinha um celular que funcionava perfeitamente, mas eu tinha vontade de trocar porque meus amigos tinham um melhor. Eu queria seguir aquele ciclo de evolução. Na minha mente isso ali era crescer, tá? Era evoluir no ciclo social, na patente do grupo. Isso é uma burrice tremenda que te faz perder dinheiro, tá? Porque afinal de contas, celular todo ano é lançado um novo, carro também, todo ano você está perdendo dinheiro, tá? Quando faz essas burrices. E outra coisa importante que você tem que se atentar é que a partir do momento que você segue essa burrice financeira, tá? De comprar algo para agradar seu amigo, seja quem for, quando você chega ali que mostra no início, primeiro dia, segundo dia, todo mundo vai achar legal, todo mundo vai aplaudir. No terceiro dia em diante, ninguém tá nem aí, ó. Ninguém tá nem aí se seu carro é novo, se seu celular é o novo, é a última geração ou não, cara. Então, põe isso na sua cabeça, foi algo que eu aprendi e que me deu uma paz financeira muito grande. Deixar de comprar não só por impulso, mas simplesmente para agradar aos outros. Agora, pessoal, o terceiro hábito aqui, esse hábito aqui também é um dos hábitos que eu mais tive dificuldade de deixar de lado, que foi o hábito de dizer não, tá? Dizer não para o amiguinho, para o familiar, para o parente. Essa foi uma das decisões mais difíceis. Então eu aprendi na marra mesmo que ser uma boa pessoa, que ajudar o outro, não significa que você tem que colocar a saúde financeira da sua família, em risco, simplesmente porque você quer ajudar fulaninho, não quer que ele fique com raiva.
Então, nem todo pedido de dinheiro, sempre aquele cara, aquele parentezinho, aquele primozinho, sobrinho que chega pedindo dinheiro, nem todo pedido de dinheiro ou de ajuda é uma obrigação sua de ajudar o próximo, tá? Não tem como você ajudar a pessoa se você não ajuda a si mesmo. Então, esse aqui foi um dos hábitos mais difíceis de lidar, de excluir da minha vida. Ainda hoje eu sofro com isso, porque, querendo ou não, as pessoas utilizam muito de gatilhos mentais, tá? De chantagens emocionais que muitas vezes nos fazem nos sentirmos um monstro quando dizemos não. Mas você não é um monstro, eu posso te falar isso. E minha vida melhorou consideravelmente, reduziram a questão dos pedidos e vai te ajudar também. Agora eu quero que você comente aqui no vídeo, tá? Qual desses hábitos aqui você já se familiarizou, já se deparou, tá? E o que é que você fez para mudar, tá bom? Deixa aí nos comentários para ajudar a comunidade. Também já vê se você deu like no vídeo, tá? Porque até o momento aqui já vale like esse vídeo, só com essas 3 dicas. Comente e hype o vídeo. O quarto hábito aqui que me fez ter uma vida financeira melhor foi o de investir, pessoal, tá? E não só investir em si, porque quando eu comecei a investir, eu já tinha esse hábito de guardar dinheiro todos os meses, tá? Mesmo que fosse na poupança, eu já tinha. Então não é que os investimentos me fizeram esse tipo de pessoa. Eu já tinha esse hábito desde antes de conhecer investimento. Só que os investimentos, eles me ajudaram a estar buscando mais conhecimento, a estudar mais, a absorver mais conhecimento, tá? Que eu não tinha, a procurar melhorar de vida. Então, depois que eu comecei a investir, eu comecei a enxergar o mundo com outros olhos, a ver novas oportunidades, a buscar melhorias para a minha vida e da minha família, tá? Então, investir, cara, com certeza ele vai te fazer uma pessoa muito melhor e te dar uma condição melhor, tá? Eu sempre guardava dinheiro, ainda que fosse pouco, e depois que eu comecei a investir, aí eu mantive a disciplina mesmo de todo mês aportar, não importava o valor, quão pequeno fosse, se fosse 50, 100 reais, eu aportava, e com o tempo os dividendos eles começaram a aparecer, tá? E de forma cada vez maior, isso aqui foi me impulsionando a continuar cada vez mais. O quinto hábito que eu trago para vocês aqui é o de evitar dívidas. Isso aqui já é enraizado, eu sempre falo aqui nos vídeos que eu detesto dívida, tá? Só em último caso mesmo, quando não tiver nenhuma opção disponível para mim, é que eu contraio uma dívida, tá? Porque eu acho que isso aqui é o que destrói as famílias brasileiras hoje. Mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. A gente pega aqui o cenário hoje, agora saiu um dado importante sobre os motoboys aí, 8 em cada 10 motoboys estão endividados. Então, cara, você sempre trabalha com a corda aqui, ó, no pescoço, tá? Porque eu entendo que cada parcela, tá? Cada parcela que você está pagando ali, com juros principalmente, é um pedacinho da sua liberdade financeira que você está jogando fora, tá? E quando eu falo de você investir todos os meses, de você evitar dívidas, não é que você vá ficar rico, tá? Isso aqui não vai te deixar rico, tá? Investindo esses valores, criando esses hábitos. Mas eu quero que você entenda que a riqueza da qual eu trago aqui é uma riqueza diferente, é uma riqueza de liberdade, tá? Liberdade de escolha, é faltar um bujão de gás, você ter o dinheiro ali, é construir uma reserva de emergência, é investir. Para quando faltar um bujão de gás, você ter o dinheiro para comprar, alô, fulano, entrar um bujão de gás aí para mim, por favor, pronto. Sem estar se humilhando, sem estar pedindo favor, sem estar ligando para parente fora de hora para estar pedindo alguma coisa, tá? Eu acho que, para mim, pelo menos, depois que eu adotei esses hábitos, eu me considero uma pessoa rica demais nesse sentido, tá? Eu tenho um tempo de qualidade melhor com minha família, eu durmo bem, eu não fico preocupado se eu vou conseguir quitar a dívida esse mês ou não, porque eu sempre procuro comprar tudo à vista, então já sei mais ou menos como é que funciona a minha vida financeira, tá bom? A minha vida financeira, tá? Inclusive, todos os meses eu trago aqui o meu planejamento financeiro aqui no canal. Vou deixar o vídeo aqui em algum lugar aqui para você dar uma olhada. O sexto hábito, e esse aqui foi um hábito que eu adquiri depois que eu comecei a investir, cara, e é um hábito importantíssimo, que foi o de buscar novas fontes de renda, pessoal, tá? Porque eu sempre falo aqui no canal, busquem novas fontes de renda. Por quê? Porque tem gente que fala, porque aqui tem muitos inscritos que falam que ganham pouco, o salário é apertado, e você vê a realidade do brasileiro, que ele hoje, o salário é insuficiente para pagar as contas. Só que você ficar se reclamando não vai resolver o problema, não vai. Então, primeiro, corte gastos. Como eu falei aqui, anote todos os gastos, corta os gastos que der. Cortou todos os gastos, não tem mais o que cortar, Claudio. O que é que eu posso fazer? Aí, cara, você vai ter que dedicar tempo, tá? Fazer uma renda extra aí para complementar a sua renda, tá? Porque sua família precisa de você. Hoje eu acredito que o maior problema das famílias brasileiras é mesmo a questão do planejamento, tá? É de não controlar quanto ganha, quanto gasta,
não notar todos os gastos, quando chega o fim do mês o salário evaporou, ninguém sabe para onde foi, porque quando você pega famílias brasileiras hoje, geralmente, no mínimo as famílias têm duas rendas, o marido trabalha, a esposa trabalha, tá? Às vezes tem um filho que faz algum bico, então eu entendo que o salário do brasileiro é pouco, tá? Eu sou esse brasileiro que já viveu com salário pouco, minha esposa trabalha, eu trabalho, a gente se vira aqui, eu tenho algumas fontes de renda que me permitem ter o padrão de vida que eu levo hoje, mas se porventura eu não conseguisse pagar o meu custo de vida hoje, a vida que eu vivo hoje, muita coisa aqui seria cortada, tá? E ainda assim eu iria buscar novas fontes de renda. Inclusive no vídeo do planejamento financeiro eu mostrei aqui que se fosse só o meu salário mesmo, não daria para pagar o meu custo de vida hoje. Então eu mostrei lá as fontes de renda que vinha do YouTube, de fretes, de perfumaria, tá bom? Agora, pessoal, vamos para o sétimo hábito aqui, que mudou realmente a forma como eu enxergo as coisas, me ajudou a ter mais paciência, mas antes, já deixa aqui nos comentários o que é que você está achando desse vídeo, se tá te agregando algum valor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Sétimo hábito aqui, um hábito aqui não menos importante, que eu adotei foi a passar a adotar o hábito de pensar a longo prazo, tá, pessoal? Comecei a pensar a longo prazo, porque até então eu era uma pessoa muito imediatista, mesmo que eu não contraísse dívidas, sempre que eu queria algo, eu simplesmente ia lá e comprava, tem um dinheiro, e muitas vezes a gente perde dinheiro, a gente perde oportunidades. Então, uma dica que eu dou para vocês aqui é crie caixinhas, tá? Pode ser caixinhas no Nubank, onde quer que seja, um pouquinho, para cada objetivo que você tem, deixa uma reservinha lá, para quando você surgir uma oportunidade, você está preparado, e sempre com um pensamento de longo prazo. O maior investimento que você pode fazer hoje é guardar o máximo de dinheiro que você puder, tá? E aqui eu não estou falando que você tem que se privar das coisas, de viver de forma alguma, só que você tem que guardar uma parte do que você ganha, porque lá na frente sua família vai agradecer, tá? Você vai agradecer principalmente você. A gente vai ficar velho, a gente vai ficar cansado, não vai conseguir continuar no mesmo ritmo de trabalho. E lá na frente a gente vai precisar descansar mais. E é por isso que você tem que ter esse pensamento de longo prazo em construir uma aposentadoria, tá bom? Depois de trazer esses 7 hábitos aqui para vocês, eu quero deixar claro que esses hábitos, eles não transformaram a minha vida do dia para a noite, não vão transformar a sua do dia para a noite, tá? Então, não é, por exemplo, eu quero começar a investir e juntar 10 mil reais. Você não vai juntar 10 mil reais de hoje para amanhã, tá? Eu tenho um quadro aqui no canal do 0 aos 10 mil, onde o prazo estabelecido é de 4 anos, levando em consideração de uma pessoa comum que ganha entre 1 a 2 salários mínimos. Então, não é do dia para a noite. Você tem que ter paciência, foco, disciplina e resiliência, tá? Porque tudo isso é um processo. Ainda hoje eu enfrento alguns desafios, tá? Eu enfrento alguns desafios porque tem algumas coisas que acontecem que ativam alguns gatilhos aqui que eu ainda não estou preparado para lidar com eles. Mas hoje eu vivo uma vida com muito mais controle financeiro do que eu tinha alguns anos atrás, tá bom? Agora eu quero saber de você, tá? Mostrei os 7 hábitos, quero saber de você qual desses hábitos aqui você precisa desenvolver hoje, tá? Se esse conteúdo te ajudou, não esquece, já sabe, né? Não vou nem falar. Valeu, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.